Meu nome é Débora Leonardi Davi, eu sou psicóloga. Na verdade, a parentalidade a gente pode pensar até num conceito mais transgeracional e foge um pouquinho daquele conceito de família tradicional no modelo que a gente reconhece como tradicional, que na verdade é um modelo mais europeu, se a gente pensar. Por exemplo, a gente tem algumas famílias que são famílias monoparentais, as crianças são criadas por apenas um dos pais, então normalmente aqui no Brasil pela mãe, né? Mas tem também crianças criadas apenas pelos pais, famílias que são chamadas, né, reconstituídas, que são filhos de um primeiro casamento, de um segundo casamento e todo mundo mora junto, né? Famílias também formadas por casais homoafetivos, famílias adotantes, então pais adotivos e filhos adotados, crianças criadas pelos avós, por outras pessoas que não são da família, como as famílias acolhedoras, por exemplo, crianças institucionalizadas, e em tudo isso tem algumas funções que são funções parentais. Então realmente é um conceito mais amplo e que ele vem sendo mais fortemente usado, em vez da paternidade ou a maternidade exclusivamente, como uma forma de abarcar esses outros tipos de família. Não que os termos maternidade e paternidade vão desaparecer ou que não vão existir ou têm que ser mudados, não. Tem a maternidade, mas a parentalidade ela não se resume só à família biológica, pai, mãe, filho. Quais são as práticas saudáveis, né? A gente pensar no respeito à criança como um sujeito, né? A gente fala que a criança ela é um sujeito de direitos, mas ela também é um sujeito de desejos, ela tem as suas particularidades, ela tem questões que são suas, e eu acho que uma forma positiva de os pais lidarem com as crianças e com os adolescentes e até mesmo com os bebês é respeitar o ritmo, é respeitar os gostos, não é deixar fazer tudo que a criança quer, não é isso, né? Mas é um respeito à individualidade deles. Então, conversas, né, orientações, claro que são importantes, regras são importantes também para o convívio familiar, né, para que as crianças cresçam sabendo o que elas podem e o que elas não podem, mas esse respeito às individualidades e à convivência. A gente vive num mundo que o tempo todo, gente, tá tudo aqui, né, a gente pode buscar e acessar as informações boas e não tão boas também, né, e ruins em alguns momentos, e as crianças e adolescentes também estão expostos a isso, então é um cuidado que os pais devem ter de avaliar isso, mas eu vou falar para os pais agora, né, para pais e cuidadores, vamos falar assim, né, são muitas informações. Eu acho que as pessoas ficam até confusas, porque alguns pregam que tem que fazer de uma determinada maneira, outros pregam que não. Então vamos supor ali, a cama compartilhada, pegar um exemplo. Tá certo, não tá certo? Tem risco, não tem risco? É bom para o desenvolvimento? Atrapalha o desenvolvimento? Eu acho que não tem uma coisa única, uma resposta única. Então as pessoas elas acabam buscando e elas ficam confusas de como devem fazer. Ou então elas têm que seguir porque alguém falou que tem que fazer assim, né? Sendo que às vezes a intuição diz que não, que é de uma outra forma que tem que ser a criação dos filhos. Isso em vários outros sentidos. Então acho que esse excesso, ele atrapalha muitas vezes. A psicanálise, principalmente, que é essa abordagem que eu trabalho, ela não se propõe a ensinar os pais a serem pais e mães, né? O Winnicott até falava, deixem os pais, né, e as mães em paz, para que eles possam cuidar dos seus filhos. E a gente pode falar muito sobre isso, é ajudá-los a que eles cheguem, né, ao que funciona melhor na sua relação com as suas crianças, com os seus adolescentes, a criança também a chegar ao seu desejo. Quando as pessoas procuram psicoterapia, né, a vida adulta, ela é feita de restos da infância. Nós, né, o Freud falava isso, que a gente o adulto não é completamente adulto, ele tem restos ali, rastros da infância, né, coisas que acabam ficando na nossa vida que foram feitos lá atrás. E coisas que às vezes a gente não tem nem consciência, né? E quando os pais se tornam pais, eles trazem algo dessa infância para os filhos. É necessário que a mãe, que o pai, que aquele cuidador se identifique com o bebê, pensando nela como um bebê. E ela vai cuidar, por exemplo, do bebezinho como ela desejaria ser cuidada. Então é muito interessante porque existe esse jogo de projeções, às vezes, de desejos, de situações nas crianças. Ao mesmo tempo, nem tudo que a gente viveu, embora às vezes algumas coisas são inconscientes, né, estejam inconscientes, nem tudo foi tão positivo. Então, às vezes, os pais também acabam descontando, né, fazendo algumas coisas que não foram tão positivas nos filhos. Então, às vezes a pessoa fala, mas eu não sei porque eu fico tão brava quando a criança faz isso.
Tá, mas às vezes tem a ver lá com a infância, daquela, né, aquela situação que pode ter acontecido. O que é, assim, que a gente fala que não é tão saudável, né? Que pode prejudicar as crianças, a formação. Eu falo que sempre essa questão mais violenta, sabe? Essa violência que pode ser verbal, ela pode ser psicológica, ela pode ser física também, né? Porque a criança, ela é um sujeito em desenvolvimento, ela é pequena, ela é menor que o adulto, ela tem que olhar para cima. Então, acho que a tentativa é sempre ser uma criação, né, uma educação mais amorosa, mais cuidadosa. Bom, então eu vou dizer a todos, né, que queiram, né, que se interessem pelo tema da parentalidade também e outros temas que eu abordo por lá, que possam me seguir nas minhas redes sociais, né, Facebook, Instagram, LinkedIn, Débora Leonardi Davi. Então vocês podem me encontrar por lá e a gente conversar um pouquinho, conhecer alguns conteúdos.